Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena, quinta-feira, 21 horas, noite chuvosa aqui na capital federal. E deixa eu abrir minhas abas aqui. Eu hoje trago alguns assuntos, não tem lá muita conexão um tema com o outro, mas os três são de interesse. Primeiro tema dessa noite é: desejos não são direitos. Isso aí serve para uma boa reflexão, já que nos últimos 20 anos aqui no Brasil só se fala em direitos, né? Deveres parece que foi excluído do dicionário do brasileiro. Então vamos lá, desejos não são direitos. Apenas observe o cenário ao seu redor. Há uma lista em contínua expansão de coisas a que as pessoas afirmam ter o direito de receber gratuitamente. Vai desde saúde, educação, transporte, até estabilidade no emprego, aposentadorias nababescas, lazer, cultura, cirurgias de mudança de sexo. No entanto, quando se considera o assunto seriamente, simplesmente não há nenhuma base lógica e racional para tais demandas. Há apenas desejos e vontades em ampla escala por bens e serviços, algo que supostamente implica a necessidade de que eles se tornem um direito. A partir daí, é apenas um passo para que grupos de interesse façam pressão e lobby sobre o governo e recorram a tentativas legislativas ou judiciais para criar tais direitos, os quais serão em seguida promovidos como melhorias sociais. Mas isso apenas leva a novas perguntas. Pode um desejo automaticamente virar um direito? Um direito é a mesma coisa que um desejo? Por quê? Por que não? Se eu sofri uma falência renal e preciso de um rim, teria eu o direito de pegar o seu? Se preciso urgentemente de um tratamento médico, posso obrigar outra pessoa a custeá-lo? Posso obrigar um médico a me tratar gratuitamente? Qual a diferença entre estes dois cenários? Seria um direito algo que pode ou deve ser concedido ou negado pelo voto da maioria? Em sua opinião, a Constituição, uma medida provisória ou uma lei do Congresso criam direitos? Ou será que tais instrumentos simplesmente reconhecem direitos que as pessoas inerentemente possuem pelo fato de serem humanas? Se você fizer estas mesmas perguntas ao cidadão comum, esteja certo de que ele irá ouvir uma pletora de respostas diferentes e conflitantes. Este breve ensaio não irá fornecer respostas detalhadas para todas as perguntas. Tampouco irá fazer todas as perguntas relevantes. Seu propósito é mais limitado. Se ele ao menos levar o leitor a pensar um pouco mais detidamente sobre a questão, o objetivo já terá sido alcançado. Para um direito ser genuinamente válido, é necessário que todos nós, como seres humanos, tenhamos a capacidade de usufruir esse mesmo direito ao mesmo tempo e da mesma maneira. A obviedade dessa afirmação vem do fato de que, para algo ser realmente um direito, todos os outros seres humanos devem, logicamente, ter esse mesmo direito. Não pode haver nenhum conflito ou contradição lógica. Um indivíduo não pode, sem cair em contradição, alegar que possui um direito e, ao mesmo tempo, negar esse direito para terceiros.
Fazer isso seria o equivalente a admitir que esse direito não é realmente um direito, mas sim um privilégio. Por isso, tem de ser possível que todos os indivíduos possam usufruir esse suposto direito simultaneamente, sem nenhuma contradição lógica. Se quando eu exerço um direito que alego possuir, estou fazendo com que seja impossível outra pessoa exercer esse mesmo direito ao mesmo tempo, então minha ação implica que este suposto direito é exclusividade minha. Minha ação implica que tal direito é apenas meu e não de outra pessoa. O que é um direito para mim é uma obrigação de terceiros. Ou seja, não é direito, mas sim privilégio. Exemplo básico. Se eu alego ter o direito de receber serviços de saúde gratuitos, então na prática estou dizendo que outra pessoa tem o dever de me fornecer esses serviços. Ou, de modo mais realista, estou dizendo que outra pessoa tem o dever de pagar para que eu receba estes serviços. Ou seja, outro indivíduo tem de ter sua renda, propriedade confiscada para custear os meus serviços médicos. Obviamente, esta outra pessoa, a partir deste momento, não mais tem o mesmo direito que eu tenho. Meu direito é receber serviços gratuitos. O direito dela é me financiar esses serviços. Meu direito criou um dever para outra pessoa. Ela agora é obrigada a efetuar uma ação que ela não necessariamente queria efetuar. Embora nós dois sejamos igualmente humanos, a liberdade de escolha desta pessoa foi subordinada à minha liberdade de escolha. Aquele direito que concedi a mim na saúde gratuita está sendo negado a esta outra pessoa, pois ela, ao ficar com o fardo de pagar pela minha saúde, perdeu o seu direito à saúde gratuita. Para que eu adquirisse um direito, essa pessoa teve de arcar com uma obrigação. Pior ainda, ela teve sua propriedade expoliada, o que seria uma flagrante agressão ao seu direito de propriedade. A seguir, apresento duas listas. A primeira relaciona os itens aos quais, pessoalmente, acredito que você tem o direito. A segunda é uma lista de coisas às quais, pessoalmente, creio que você não tem o direito. E prontamente concedo a você todo o direito de discordar de mim. Coisas a que você tem direito. Primeiro, não ter a sua vida retirada de você, a menos que você tente retirar a vida de outros sem justificativa ou motivo de legítima defesa. 2. Pensar o que quiser. 3. Falar o que quiser, o que nada mais é do que expressão verbal ou escrita do item 2, desde que faça isso utilizando seus próprios meios. 4. Manter a propriedade material daquilo que você construiu por conta própria, daquilo que ganhou de presente e daquilo que adquiriu via transação pacífica e voluntária. 5. Empreender e ganhar a vida fazendo aquilo que quiser, desde que não agrida a vida e a propriedade de terceiros. 6. Criar e educar seus filhos como quiser. 7. Viver em paz e com liberdade, desde que não ameace a paz e a liberdade de terceiros. Coisas a que você não tem direito. Internet de banda larga e alta velocidade, cheeseburgers, vinhos, um iPhone, a casa, o carro, o iate, o jatinho, a renda, o salário, a empresa ou a conta bancária de outra pessoa. 4. Viver à custa do trabalho de terceiros com os quais você não fez um acordo voluntário. Você não tem o direito de escravizar ninguém ou mesmo de confiscar uma parte dos ganhos de outras pessoas. 5. Obrigar um curandeiro, um renomado cirurgião ou qualquer profissional entre esses dois extremos a tratar de você. 6. Escolas, faculdades, métodos contraceptivos,
colonoscopias ou estádios financiados via impostos, ou seja, com o dinheiro coercitivamente confiscado de terceiros. 7. Qualquer bem que não seja seu, por mais que você realmente queira e acredite ter o direito de possuir. 8. Estipular como outras pessoas devem educar seus filhos, principalmente obrigá-las a colocá-las em escolas indicadas. 9. Qualquer bem ou serviço gratuito, a menos, é claro, que o proprietário legítimo delas opte por distribuí-las livremente. 10. Qualquer coisa que algum político tenha prometido dizendo que você tem o direito a ela. Moradia, transporte, lazer, cultura, felicidade, beleza e etc. Sim, há algumas zonas cinzentas. Por exemplo, embora eu creia que você tem o direito de criar e educar seus filhos como quiser, maus tratos, abusos e negligência não são defensáveis. No entanto, vamos manter o foco nos princípios essenciais. Direitos positivos versus direitos negativos. Veja a lista novamente com cuidado. Qual é a diferença essencial entre a natureza da primeira lista e a natureza da segunda? Na primeira lista, nada é exigido de terceiros, exceto que eles deixem você em paz. Nada é confiscado, nada é expropriado e nenhuma ação positiva é imposta. A liberdade, a propriedade e a vida das outras pessoas seguem intactas. Nenhum passivo foi criado. Já na segunda lista, no entanto, para que você tenha o direito a algo, outras pessoas têm de ser obrigadas a fornecer esse algo para você. A liberdade, a propriedade e até mesmo a vida de terceiros foram negativamente afetadas. Trata-se de uma diferença monumental. A primeira lista abrange os direitos naturais, que também são chamados de direitos negativos. Eles são naturais porque são inerentes à natureza humana. São direitos que todos nós, como seres humanos, usufruímos pela simples virtude de sermos humanos. Eles derivam de nossa essencial natureza de sermos indivíduos singulares e sensatos. E são negativos porque não impõem obrigações a terceiros, exceto com compromisso de não agredir. De novo, a única imposição que tais direitos impingem a terceiros é a de não efetuar uma determinada ação. Já os itens da segunda lista são chamados de direitos positivos, porque outras pessoas devem fornecê-los a você ou serem coagidas a fazê-lo caso se neguem. Ou seja, tais direitos necessariamente impõem a terceiros a obrigação de efetuar ações positivas. Ao passo que o direito negativo simplesmente impõe a terceiros o dever de não iniciar coerção contra inocentes, seja na forma de violência bruta, seja na forma furtiva, obrigá-lo a pagar por bens e serviços que serão ofertados a terceiros. O direito positivo tem como consequência exatamente a agressão contra terceiros inocentes. Adicionalmente, os direitos naturais ou negativos são irrefutáveis. Eles não podem ser negados, pois se isso ocorrer, a pessoa que os nega estará caindo em contradição, pois estará negando sua própria condição de ser humano. Embora eu acredite que nem você, nem eu temos o direito a nenhuma daquelas coisas disparatadas da segunda lista, devo acrescentar que nós certamente temos o direito de criá-las, de buscá-las, de recebê-las como presente, de benfeitores voluntários ou de obtê-las via transações comerciais. Apenas não temos o direito de obrigar terceiros a nos fornecê-las. Se qualquer um de nós tivesse esse direito de tomar essas coisas de terceiros, então por que outras pessoas também não teriam o mesmo direito de tomá-las de nós? A existência de direitos negativos significa simplesmente que ninguém pode escravizar, coagir ou despojar terceiros de sua propriedade. Acima de tudo, significa que cada um de nós pode oferecer resistência a tais condutas quando outros incorrem nelas. No mais,
querer ter acesso a bens e serviços sem ter desempenhado nada a ninguém significa simplesmente querer escravizar terceiros. Se não fosse por este corrompido encanto de que é possível ter algo em troca de nada, as pessoas há muito já teriam rejeitado a ideia de que desejos implicam direitos. Porém, se a atual tendência desta noção de que desejos são direitos não for revertida, nossa cobiça pela propriedade alheia seguirá nos corrompendo de maneira cada vez mais profunda. As consequências podem ser nefastas. Na mais benevolente das hipóteses, estaremos criando uma sociedade mimada que muito exige e pouco produz. É um texto bastante instigante e que provoca uma reflexão. Se nós observarmos o Brasil, hoje nós temos aí muitos direitos, né? Principalmente dado às, entre aspas, minorias, que o Estado, através de leis por ele criado, expropria, extorque o dinheiro do contribuinte para privilegiar a minoria com programas sociais. E aí, no momento em que tu dá o dedo, a minoria gosta, aí vai querer a mão, aí você dá a mão, quando você vê, a minoria está pendurada no pescoço do contribuinte e o Estado ajudando a minoria a extorquir cada vez mais de quem produz para dar para quem ele acha que tem direito de receber. Pelo simples fato de que o Estado, sendo o intermediário do roubo e da redistribuição, ele alimenta a sua máquina de propaganda da classe política para que se mantenham no poder. Esse artigo, Desejos Não São Direitos, é de autoria do economista Lawrence Reed. Nosso segundo tema de hoje, eu trago um personagem da história política brasileira, por uns odiado, por outros que se dizem anti-esquerda, também elogiado, né? Mas que pouco se conhece com profundidade quem foi e quais foram as ações desse personagem histórico da política brasileira. Falo do Leonel Brizola. Leonel Brizola incomodava tantos generais do período de presidentes militares que foi expulso até do Uruguai, onde estava exilado após 1964. Em 64, saem do Brasil Jango e Leonel Brizola. Por que os dois? Porque ambos trabalhavam juntos. Jango era presidente, Brizola era governador do Rio Grande do Sul e cunhados. Ele foi um dos mais notórios políticos da história brasileira. Nascido e radicado no Rio Grande do Sul, foi governador de estado por uma vez e do Rio de Janeiro por 2 vezes. De esquerda e ferrenho defensor do trabalhismo socialista, tornou-se um dos maiores opositores dos presidentes militares, inclusive antes mesmo dele existir. Quando o então presidente Jânio Quadros renunciou e o país passou por uma intensa crise política, Brizola liderou a campanha da legalidade em 1961, que visava garantir que o vice-presidente, seu cunhado João Goulart, assumisse a presidência
frustrando os planos de muitos oficiais do Exército que já naquele momento viam que o Estado brasileiro estava tomado pela esquerda e que, através desta campanha midiática chamada Campanha da Legalidade, atrasou os planos dos oficiais do Exército em liquidar com a linha de frente da esquerda no país. Os esforços para evitar o contragolpe apenas o adiaram. E quando aconteceu, Brizola foi imediatamente considerado um dos maiores inimigos do governo encabeçado pelo general Castelo Branco. Assim exilou-se no Uruguai, logo em maio de 1964, de onde tentou comandar uma resistência armada em vez de se unir a outros dissidentes como Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e o próprio Jango, na Frente Ampla, mas não obteve sucesso. Manteve-se no Uruguai sob vigia da inteligência do governo brasileiro, que pressionava os vizinhos para que o deportassem. Ao final da década de 70, quando os uruguaios passaram por um golpe de Estado que também inaugurou um regime de presidentes militares, Brizola recebeu uma carta dizendo que tinha 5 dias para sair do país. Na época, os órgãos repressores dos países latino-americanos colaboravam entre si para buscar prender os opositores, ou seja, os líderes revolucionários da esquerda. Sem saída e assustado depois das mortes de quase seguidas de Lacerda, JK e Jango, Brizola resolveu, em suas próprias palavras, testar a política de apoio aos direitos humanos do presidente norte-americano Jimmy Carter, pedindo asilo político à Embaixada dos Estados Unidos. Para sua surpresa, os norte-americanos atenderam seu pedido. Jimmy Carter era presidente dos Estados Unidos, mas era um democrata, ou seja, era um presidente de esquerda. Por isso que ele atendeu o pedido do Brizola. Havia um obstáculo, porém. Na época, não se tinha voos do Uruguai para o país, ou diretamente para os Estados Unidos. Brizola teria que ir para o Brasil ou para a Argentina para pegar o avião, ou ao menos fazer escala. Ele sabia que se colocasse os pés em qualquer um dos dois países, seria preso. Com a ajuda da CIA, foi para Buenos Aires, onde passou uma noite num apartamento não marcado de posse da própria organização. De lá rumou para Nova York em voo sem escalas. Brizola passou ainda por Portugal antes de poder retornar ao Brasil em 1979, através da Lei da Anistia promulgada pelo general João Figueiredo. Tentou roubar a legenda do PTB, mas criou o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, existente até hoje, e concorreu nas eleições presidenciais de 89. Foi candidato a vice de Lula em 98, mas também saiu derrotado. Morreu em 2004, no Rio de Janeiro, vítima de infarto. Esse é o esquerdista líder de guerrilha, Leonel Brizola, que muitos acham que, porque ele batia de frente com a Rede Globo, com os meios midiáticos, né, ele era um democrata, ele era um cara sério, ele era um dos líderes guerrilheiros mais perigosos que o Brasil já teve. Inclusive, enquanto ele estava no Uruguai, ele comandou do Uruguai a formação de células guerrilheiras dentro do Brasil, financiadas com dinheiro de Moscou. Moscou mandava o dinheiro para Cuba e Cuba mandava o dinheiro para
o Brizola para ele organizar e armar as células guerrilheiras espalhadas pelo país, que ficaram conhecidas como o Clube dos 11, porque cada célula era formada por 11 pessoas. Tá? Então era o Clube dos 11. Sendo que, num determinado ponto dessa montagem e organização do Clube dos 11, Cuba descobre que grande parte do dinheiro que Moscou mandava e que Cuba repassava para o Brizola, uma grande parte ele roubou, ficava para ele. E uma pequena parte ele usava para fomentar a guerrilha. Tanto que o Fidel Castro apelidou Leonel Brizola de El Ratón. E todo o dinheiro que ele roubou da Revolução, ele comprou em terras no Uruguai. Era um dos maiores proprietários de terras, fazendas no Uruguai, chama-se Leonel Brizola. Tanto que até hoje, na cidade de Punta del Este, tem um condomínio fechado que foi criado nas terras que eram do Leonel Brizola, e o condomínio tem o nome dele, inclusive. Então esse aí é o nosso personagem histórico desta quinta-feira. O último tema que eu trago hoje é um tema relacionado à Segunda Guerra Mundial. Eu, sinceramente, eu nunca pensei que eu fosse chegar na idade que eu cheguei e me deparar com tanto material, tanto artigo, tantos vídeos, tantos filmes, tantos documentários sobre Segunda Guerra Mundial, e pouquíssimos falando ou mostrando a verdade. A maioria, 99% do material que se fala de Segunda Guerra é propaganda mentirosa, sem fundamento, para manter uma história criada pelos aliados após o fim da Segunda Guerra Mundial. E uma das passagens que, por vezes, até a própria mídia comenta, né, é o dia 10 de maio. Dia 10 de maio é muito comentado anualmente, inclusive é relembrado anualmente, porque foi a data da famosa fogueira de livros que a Alemanha de Hitler promoveu em 1933. Que esse ato, né, ele foi ensinado e é propagado até hoje como um ato autoritário que demonstrava como o nacionalsocialismo do partido nazista doutrinava as pessoas, né? Alienava as pessoas baseado nas teses do Mein Kampf, né? Mas, na verdade, não é nada disso. A queima de livros não foi promovida pelo partido nazista. Começa por aí. Então a mídia já começa a contar a história de forma errada. Quem fez o ato simbólico da queima de livros em 1933 foi a União de Estudantes Alemães, e esse ato recebeu o título de Ação contra o Espírito Anti-Alemão. Mas vamos lá. No dia 10 de maio de 1933, na Opernplatz, em Berlim, e também em algumas outras cidades alemãs, diversos exemplares de livros e escritos judaicos e de autores marxistas foram jogados simbolicamente às chamas, os quais haviam sido avaliados como destrutivos e imorais. Ao contrário do consenso atual, moldado pela Rede Globo e pela propaganda de guerra aliada, não se tratou aqui de uma iniciativa
do partido nazista ou do governo alemão. No geral, os alunos fizeram 9 demandas, cada uma associada a uma pequena seleção de autores possivelmente representativos. O romance imoral, e na época considerado pornográfico, de Erich Kästner, intitulado Fabian, também foi atirado ao fogo. No entanto, seu livro para crianças, Emil e os Detetives, não foi queimado, como frequentemente é afirmado pela mídia. Este livro foi inclusive expressamente excluído da lista negra, que supostamente era a base da campanha de incineração. Ou seja, os estudantes estavam apenas fazendo uma faxina cultural na bibliografia disponível para a sociedade da Alemanha naquele momento. Pornografia, marxismo, imoralidades, os próprios estudantes estavam tirando de circulação, porque isso deturpava, corrompia a moral do povo alemão. O gatilho da ação aconteceu no dia 12 de abril de 1933, através das 12 teses contra o espírito anti-alemão encabeçado pela comunidade judaica alemã, que também em 1933, de forma pública, declarou guerra contra a Alemanha, as quais as 12 teses resumiam as posições e os objetivos da ação e denunciavam as ideias judaicas, social-democratas e liberais, assim como seus representantes. Elas foram fixadas em letras góticas nas universidades alemãs e publicada por muitos jornais. Essas 12 teses foi desenvolvida e divulgada pela União dos Estudantes Alemães. Nada a ver com governo ou partido. A primeira tese dizia o seguinte: língua e literatura estão enraizadas nas pessoas. O povo alemão é responsável pelo fato de que sua língua e sua literatura são a expressão pura e inalterada de sua nacionalidade. Hoje, a segunda. Hoje existe uma contradição entre literatura e folclore. Essa condição é uma vergonha. Terceira, a pureza da linguagem e da literatura depende de você. Seu povo lhe deu a linguagem para sua fiel preservação. Quarta, nosso adversário mais perigoso é o judeu e aquele que é obediente a ele. Quinto, o judeu só pode pensar judaicamente. Se ele escreve alemão, então ele mente. O alemão que escreve alemão, mas que pensa de forma anti-alemã, é um traidor. O aluno que fala e escreve de forma anti-alemã também é desprovido da razão e infiel à sua tarefa. Tarefa de quê? Preservar a identidade nacional, a nação unida, sua cultura, sua linguagem, sua moral. Sexta, queremos erradicar a mentira, queremos marcar a traição, queremos para o aluno não lugares desprovidos de pensamento, mas de multiplicação e educação política. Sétima, queremos respeitar o judeu como estrangeiro e queremos levar a sério as tradições do povo. Por isso, exigimos da censura. As obras judaicas aparecem em hebraico. Se aparecerem em alemão, deverão ser marcadas como tradução.
intervenção mais severa contra o uso indevido da escrita alemã. A escrita em alemão está disponível apenas para alemães. O espírito anti-alemão é erradicado das bibliotecas públicas. Exigimos do estudante... Oitava. Exigimos do estudante alemão vontade e capacidade de reconhecimento e decisão independentes. Nona. Exigimos do estudante vontade e capacidade para preservar a língua. Décima, exigimos do estudante vontade e capacidade de superação do intelectualismo judaico e os consequentes fenômenos liberais associados à decadência na vida intelectual do país. 11ª, exigimos a seleção de estudantes e professores para a segurança do pensamento no espírito e na identidade nacional. Exigimos que a universidade seja um refúgio da nacionalidade e um campo de batalha do poder do espírito e da identidade alemã. Exigências. Contra a luta de classes e o materialismo, a favor da comunidade do povo e modo de vida idealista. Eu entrego às chamas os escritos de Marx e Kautsky. 2. Contra a decadência e bancarrota moral, pela procriação e bons costumes dentro da família e do Estado. Eu entrego às chamas os escritos de Heinrich Mann, Ernest Glaser e Henrik Kästner. 3. Contra a indolência e traição política pela devoção ao povo e ao Estado. Eu entrego às chamas os escritos de Friedrich Wilhelm Foster. 4. Contra a supervalorização dos instintos corrosivos da alma pela nobreza da alma humana. Eu entrego às chamas os escritos de Sigmund Freud. 5. Contra a falsificação da história e diminuição de seus grandes personagens pela admiração do passado. Eu entrego às chamas os escritos de Emil Ludwig e Werner Hegmann. 6. Contra o jornalismo estrangeiro de matiz democrático-judaica, pela colaboração responsável em prol da reconstrução nacional. Eu entrego às chamas os escritos de Theodor Wolff e George Bernard. 7. Contra a traição literária junto aos soldados da Primeira Guerra Mundial, pela educação do povo dentro de um espírito de resistência. Eu entrego às chamas os escritos de Heinrich Maria Remarque. 8. Contra a corrupção teimosa da língua, pela atenção ao bem mais precioso do nosso povo. Eu entrego às chamas os escritos de Alfred Kerr. 9. Contra a insolência e presunção, pelo respeito e reverência diante do imortal espírito e da identidade nacional. Devore chamas também os escritos de Tucholsky e Ossietzky. Essas exigências foram repetidas em alto e bom som pelo grupo de estudantes que promoveram o ato da queima de livros em praça pública em Berlim. Tratou-se de uma ação dos estudantes que queriam que suas reivindicações seguissem a tradição do Festival de Walterburg e não tem coisa alguma a ver com uma posição hostil generalizada contra os autores mencionados. As obras selecionadas deveriam representar as exigências da união dos estudantes em prol da renovação do país. Claramente, a escolha das obras não aconteceu segundo a alegada lista negra. Os estudantes tinham, pois, sua própria lista. Isso é comprovado pelo fato dos livros de Sigmund Freud, Theodor Wolff,
George Bernard, Carl von Ossietzky estarem na lista, mas não figuravam na lista. O ministro da propaganda do governo de Hitler, o Joseph Goebbels, disse em seu discurso para os estudantes, abre aspas, caros colegas estudantes, homens e mulheres alemães, a era do intelectualismo judaico exagerado terminou e o avanço da revolução também liberou o caminho para o modo de vida alemão. Mas nós, seres espirituais, estamos cientes disso. As revoluções políticas pelo poder devem ser preparadas espiritualmente. No começo existe a ideia e somente quando a ideia se une ao poder, então floresce aqui o milagre histórico da transformação. Vocês, estudantes, são os portadores, guerreiros e defensores da ideia jovem e revolucionária do país. Tudo deve ser possível a um revolucionário. Ele deve ser tão bom em destruir a indignidade quanto em construir os valores. Se vocês, estudantes, se dão ao trabalho de jogar a sujeira espiritual às chamas, vocês também devem assumir o dever de substituir o lixo para libertar o caminho de um verdadeiro valor moral. O espírito aprende durante a vida e nas salas de aula, e o próximo não será apenas um homem do livro, mas também uma pessoa de caráter. Em contraste com a ação contra o espírito da identidade nacional, que tinha como único objetivo a limpeza cultural na política interna da Alemanha, após a notória decadência durante o período da República de Weimar, seu simbolismo por nada pode ser comparável à destruição de livros por parte dos aliados desde 1945. O objetivo desta destruição de livros após o término da Segunda Guerra foi a total anulação cultural do seu concorrente em política externa, a Alemanha. Nenhum alemão jamais ousou atacar a herança cultural de outro país ou mesmo destruí-la deliberadamente de uma maneira como foi realizada contra a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Durante o bombardeio terrorista anglo-americano contra as cidades alemãs, milhões de livros foram queimados, incluindo tesouros culturais irrecuperáveis. Em contraste, a versão atualmente propagada, fruta da reeducação imposta pelos aliados aos alemães, a queima dos livros em 1933 não foi um ato de barbárie, mas sim um alerta para preservar a cultura do país. Então é para ver como nós aprendemos ou ouvimos ou lemos nos livros ou através da mídia uma história extremamente falsa, mentirosa. Porque até onde se sabe, defender a língua, defender a cultura nacional, defender a idade nacional, não é crime. Eu acho que isso aí chama-se senso patriótico, né? Coisa que o brasileiro hoje, o brasileiro não defende a sua língua, o brasileiro não lê, o brasileiro não produz, o brasileiro não faz nada. Quer dizer, fala-se em cultura brasileira, o que? O samba, o carnaval, filme de comédia patrocinado com dinheiro público, time de futebol, isso dá para considerar cultura? Até pode, mas é irrisório para que a gente possa realmente ter uma identidade nacional, ter um sentimento, um pertencimento e poder afirmar que somos patriotas. 45 minutos. Eu antes de encerrar, eu quero
eu quero chegar em algumas notas do dia de hoje, fazendo um breve comentário, porque para não deixar a poeira cair, hoje à tarde, no meio da tarde, saiu no Correio Brasiliense de que o ministro Sérgio Moro havia pedido demissão. E começou a pipocar em todos os sites de notícias, de grandes jornais, essa demissão. Mas, no fim das contas, foi mais um rojão estourado, sabe-se lá por quem, né, para que se crie uma nova novela, né, para que se crie uma cortina de fumaça, para que as pessoas agora se preocupem se o ministro Moro vai ou não vai ficar no governo, e a gente acaba esquecendo da corrupção, da impopularidade do Rodrigo Maia, do Legislativo como um todo, da impopularidade do Supremo e tantas outras coisas que acontecem aqui no país. Né? E o pior é que o povo cai na esparrela, sabe? Cai na esparrela. Daqui para frente, sabe-se lá quanto tempo a gente vai ficar aí ouvindo Moro, fica Moro, vai embora, não fica, tá brigado com o presidente, não tá brigado com o presidente, por que será que ele pediu demissão? Então cria-se essas novelas infindáveis, esses debates, esses achismos, que acaba desviando o foco da sociedade. E não leva a nada, ninguém decide nada, não adianta fazer abaixo-assinado contra o Rodrigo Maia, porque ele não vai sair de lá, ele foi eleito e fim, acabou. Não é abaixo-assinado virtual, e nem o povo indo para a rua, fora a Maia, chamando ele de ladrão, que ele vai sair de lá. Não é assim. Essa democracia que o brasileiro parece que experimentou e gostou de praticar, é uma democracia praticada pela esquerda. É uma forma meia deformada de colocar em prática o que a esquerda chama de democracia direta. Democracia direta. Só que essa democracia direta, ela não respeita a Constituição. Em nenhum momento ela respeita a Constituição. Quer dizer, o brasileiro se diz tão legalista, tão democrata, e acaba praticando um jeito, acaba tendo uma participação na política nacional da maneira mais esquerdista possível. Mas ele reclama da esquerda, ele é anti-esquerda, mas pratica o que o esquerdismo mais gosta de fazer. Outra informação que saiu hoje, que me chamou bastante atenção, foi uma manchete também do Correio Brasiliense, agora no final da tarde. Brasil bate recorde e registra 407 mortes pelo novo coronavírus. Em um dia, 407 mortes, em um dia. Sendo que acho que mais de 90% são idosos acima de 80 anos, já com doenças bastante graves, ou pessoas de meia idade, mas com problemas também de saúde, principalmente diabetes. Né? Mas a mídia presta um péssimo serviço para a sociedade. Porque a mídia não dá notícia boa nunca, ela só alimenta pânico, incerteza, insegurança, medo. Notícia boa ela não dá. Seria uma boa, por exemplo, amanhã, quando sair o novo placar de mortes do Covid-19, os meios de comunicação também dá o placar diário dos homicídios, dos acidentes de trânsito no país, de mortes pela dengue, pelo câncer e tantas outras tantos outros tipos de óbitos que existem diariamente no país. Porque parece que hoje, nos últimos 30 dias, só Covid-19 mata. Né? Parece que a pessoa vai se contaminar hoje, amanhã já está no caixão. Não é bem assim. Tanto que, pelo menos aqui em Brasília, de quase 1.000 casos, 600, quase 700 foram curados. Óbitos só teve 25 e o resto está em tratamento. Quer dizer, a coisa não é tão catastrófica assim quanto a imprensa alimenta, né? Ela alimenta o pânico, a desgraça, o medo, a insegurança social.
Um uma outra nota que me chamou a atenção hoje. Aqui no Distrito Federal, a partir do dia 30/4, todo mundo para sair na rua tem que usar máscara, senão vai ser punido. Dizem que a punição vai ser de 1 mês a 1 ano de cadeia mais multa. Só que o governo do Distrito Federal não disse quem é que vai fiscalizar e como vai fiscalizar isso aí, né? Como é que ele vai aplicar as punições, quem vai fiscalizar, valor das punições, tempo da punição, isso no decreto não dizia. Uma outra nota também que eu recebi, que eu vi num jornal italiano hoje. Pela primeira vez desde o início da pandemia, as autoridades italianas registraram mais doentes de Covid-19 recuperados do que novos casos nas últimas 24 horas. No balanço apresentado nesta quinta-feira, dia 23, a Proteção Civil italiana informou que a Itália passou a ter 2.646 novos casos no país todo. Já o número de curados é de 3.000, superando pela primeira vez os novos infectados. O número de casos ativos diminuiu em 851, somando o 4º dia consecutivo de redução. Então, aqui no Brasil, eu acho que se a mídia e a classe política e o judiciário e o Ministério Público não ficar alimentando o medo, o pânico e a insegurança, nós vamos passar por esse período assim como a Alemanha, assim como a Itália, assim como a China, assim como qualquer outro país já passou, sem ter essa máquina que alimenta essa insegurança social, que para as pessoas, eu acho que têm dormido muito mal, porque elas devem, depois de passar o dia inteiro ouvindo só em Covid-19, elas devem botar a cabeça no travesseiro, sonhar com o vírus a noite inteira e acorda de manhã em estado de choque, né? Hoje também foi o Dia Mundial do Livro, né? E aqui eu deixo uma frase, né, no Dia Mundial do Livro, que ler prejudica gravemente a ignorância. E hoje também é o dia, se comemora o Dia da Lei da Pureza da Cerveja. A Lei de Pureza da Cerveja foi uma lei promulgada pelo Duque Guilherme IV da Baviera em 23 de abril de 1516. A Lei da Pureza da Cerveja institui que a cerveja deveria ser fabricada apenas com os seguintes ingredientes: água, malte de cevada e lúpulo. A levedura de cerveja não era conhecida à época. E com essas pequenas notas e curiosidades, eu encerro hoje o Leitura de História na Quarentena. Retorno amanhã com novos temas para vocês. Uma boa noite a todos e até lá.